E vamos para mais um capítulo. Lino pede a Calixto que seja paciente, porque ele não pode pedir a Bárbara o que eles estão buscando e que ela não suspeita de nada, porque senão saberia quem ele é. E primeiro tem que comprovar que Joaquim não escondeu o celular em sua casa. Calixto diz que agora entendeu porque ele decidiu morar na casa de Bárbara, mas que não precisava, já que depois que ele conseguir as provas que eles procuram, ele vai deixar a casa. E Lino diz que talvez não. Lino diz que vai se encarregar de que Bárbara e as outras esqueçam dele, e mais, que vai fazer com que Bárbara retire a denúncia contra ele e mostra a pistola que ele encontrou, que era de Joaquim. Calixto diz que foi com ela que elas o ameaçaram. Lino diz que vai guardar com ele e pede que ele tenha paciência enquanto espera. João pega Gael olhando a página da empresa de Miami e pergunta se ele pretende ir. Gael diz que primeiro precisa esperar que eles o contratem e que estava procurando só informações. João o encoraja e diz que ele não pode perder essa oportunidade, já que eles estão contratando, e manda ele enviar uma mensagem para ver se eles o aceitam ou não. João diz que pela cara dele já sabe que ele está preocupado em deixar Daphne, mas não deveria se preocupar por filhos que não são seus. Falso é o seu sobrenome. E diz que por isso não quis ficar com ela, porque não se via pai e poderia perder a oportunidade de construir uma carreira. E diz que nem todos pensam iguais. Mandou uma indireta e pede que ele se inscreva, porque ele não perde nada tentando. O carro de Linda deixa ela na mão e quem aparece para ajudar? Humberto. Ele pede para ajudá-la. Linda diz que não é preciso, que Eduardo ainda está na empresa e que ela vai de táxi. Humberto, fingindo ser prestativo, insiste e dá uma olhadinha no carro e ele funciona. Linda, aliviada, agradece. Humberto, sem querer querendo, diz que vai ter que ir embora de táxi porque está sem carro. E Linda oferece uma carona. Humberto, dando suas investidas, diz que não pode recusar de continuar apreciando sua companhia e que se fosse Eduardo, jamais trocaria a companhia de sua esposa por trabalho. A levaria para sair, passear, viajar e que uma mulher rica e bem resolvida como ela poderia se cansar e mandar o marido que a deixa de lado ir embora. Ao chegar em casa, Linda encontra Eduardo jantando. Ele finge que está incomodado por ela ter chegado tarde e pergunta com quem ela estava. Linda diz que o carro não queria pegar e Humberto a ajudou e ela, para agradecer, deu uma carona para ele. Eduardo, fingindo ciúmes, pergunta desde quando ela aceita favores dele. Linda ri, achando que é verdade, e pergunta se ele está com ciúmes. Eduardo, no personagem do ciumento, a ignora e sai para tomar banho. No dia seguinte, na empresa, Linda diz a Eduardo que um representante de fiscalização quer falar com eles. Eduardo pergunta se aconteceu algum problema com a declaração dos impostos. O representante explica todos os trâmites legais e Eduardo se oferece para fazer toda a fiscalização junto com ele, mas a sua ajuda é recusada e ele diz que tudo já foi feito. Logo em seguida, Eduardo diz a Humberto que eles estão sem sorte logo agora, que eles estavam desviando dinheiro da Lindona. Humberto, preocupado, pergunta se ele não pensou antes que poderia acontecer isso, antes de ter a brilhante ideia de pescar alguns milhões de Linda. Eduardo diz que não. Humberto diz que seria melhor eles irem embora de uma vez e não esperar serem pegos. Eduardo diz que se eles fossem embora agora, vão suspeitar deles e Linda iria enlouquecida atrás dele. Eduardo diz que o melhor é adiantar o seu plano, assim descarta logo Linda e terá o pretexto perfeito para ir embora e depois pode descobrir o que quiserem, porque ele não se importa. Bárbara vai para o encontro romântico que Lino preparou para ela. Ela pede que ele vá com calma, como na moda antiga, pouco a pouco, e diz que custou muito decidir, mas sabe que ele é a pessoa certa para correr esse risco. Escolheu errado. Lino pede para dar um abraço nela, para apreciar a bela vista. Lino prepara um mega jantar e pede que Bárbara esqueça um pouco dos problemas com seus filhos
e pergunta o que ela acha deles se conhecerem mais e contar os seus segredos. Bárbara diz que não tem nenhum segredo. Lino, tentando arrancar alguma coisa dela, diz que sabe que ela deve ter algum segredo, que ela nunca contou nem a Joaquim, e ele tampouco a ela. Mas Bárbara não cai na dele e pede para não falar de Joaquim. Lino, esperto, muda de assunto e a convida para dançar. Daphne, ao encontrar Álvaro e Ariadna conversando sozinhos, acha um pouco estranho, e quando o Álvaro sai, ela pergunta para Ariadna se ela sempre teve esse grude todo com Álvaro, ou foi só depois que Eduardo foi embora. Ariadna fica toda desconcertada e diz que Álvaro é uma boa pessoa, é muito fácil ser amigo dele, e inventa uma desculpa para sair dali, e Daphne fica desconfiada. Ainda na empresa, Linda chama Eduardo para ir para casa. Ele diz que tem muito trabalho. Ela diz que isso tem que mudar. Eduardo refresca a memória dela e diz que ela o encheu de tanto trabalho e agora quer que ele deixe seu trabalho para ir se divertir. E ele não quer se descuidar do seu trabalho e que ela é que tem que se organizar para poder aproveitar o seu tempo. E ainda queria ser mãe. Linda fica ofendida e Eduardo pede desculpa e diz que está muito pressionado com tanto trabalho e pede para ela ir para casa descansar. Depois de Linda sair, ele dá as chaves de sua casa para Humberto, para que ele possa entrar sem ela ver, e dá um remedinho para ele colocar na bebida dela e diz que ele já sabe o que tem que fazer. Humberto encontra Linda na garagem chorando e se oferece para acompanhá-la e diz que ela precisa de alguém para conversar. João, fofoqueiro, diz a Daphne que Gael fala muito dela, que se preocupa para que ela consiga mais trabalho. Daphne diz que é normal, que um casal é um para apoiar o outro, e João não perde a oportunidade e diz que ela tem razão, mesmo que isso seja que um tenha que trabalhar em outro país e o relacionamento termine por isso. Ele diz que só está falando isso porque Gael enviou um currículo e possa ser chamado para trabalhar em Miami e pergunta o que ela vai fazer se isso acontecer. Humberto consegue levar Linda para sair, coloca o remédio na bebida dela, depois leva ela para casa. Linda não consegue nem ficar de pé. Ele se oferece para ficar e diz que eles poderiam fazer algo para que ela esqueça sua tristeza. Linda, muito mal, pede que ele vá embora e diz que não vai acontecer nada do que ele está pensando. Humberto, para tranquilizá-la, mostra que vai deixar as chaves dela antes de sair. Humberto dá um tempinho no lado de fora. Ao amanhecer, Eduardo chega em casa e encontra Linda na cama com Humberto e diz que a noite deve ter sido espetacular. E ao acordar, Linda fica surpresa. E Eduardo acorda Humberto e o chama de traidor e cínico por estar em sua cama com sua esposa e ainda bate nele e manda ele ir embora. Eduardo, fingindo seu corno do ano, diz que ele estava trabalhando todo o tempo enquanto ela estava o traindo com seu melhor amigo. Linda diz que não aconteceu nada e que não lembra o que aconteceu. Eduardo chama ela de cínica e diz que não quer saber de nada e que vai embora. Linda fica desesperada. Eduardo faz as malas e sai. Linda vai atrás e diz que nunca o trairia. Eduardo, cara de pau, pergunta o que foi aquilo que ele viu então e diz que também já se cansou de seus presentinhos, que ela dava só para fazê-lo feliz e manda ela procurar outro idiota. Linda tenta de todas as formas impedir que ele vá embora. Eduardo sai sem olhar para trás e Linda corre atrás dele e é atropelada por um carro. Babado. E o que vai acontecer agora, você descobre no próximo capítulo.